Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Que nesse momento você receba o abraço maravilhoso do nosso Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo e do Santo e Divino Espírito. Que a graça de Jesus te fortaleça para cada dia, cada momento, ser um vencedor. É uma alegria para nós juntos participarmos das benditas palavras da salvação, as palavras de Deus. Hoje o nosso tema é fé versus presunção. O que é fé? O que é presunção? É o que nós vamos aprender através da Bíblia nos próximos minutos. Por isso, meus amados, continue assistindo, não saia desse vídeo para que você seja enriquecido e eu também, através do Espírito Santo, nos dando iluminação divina. Amém? O que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, nos diz assim: fé é a certeza, é a convicção de fatos, de coisas que se não veem. Então o que é fé? Certeza, confiança, dedicação. Fé é esperar, é crer de todo o nosso coração. Não vemos, mas acreditamos. Isto é fé, é crer além daquilo que os nossos olhos veem. E presunção? Presunção, meus amados, é uma falsa fé, ou seja, uma fé falsificada. A fé reclama as promessas de Deus, mas pela fé nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Pela fé nós obedecemos a Deus e cumprimos as condições que a palavra de Deus nos apresenta. Presunção reclama as promessas, mas não faz a vontade de Deus. Por isso é chamado de presunção, porque clama pelas promessas, mas não obedece a Deus, não segue as orientações de Deus. E hoje milhões de pessoas têm presunção e acham que têm fé. Mas a verdadeira fé está arraizada na palavra de Deus. Fé e obras andam juntas. Quem tem fé está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Quais são os resultados maravilhosos da fé? A palavra de Deus nos traz vários versículos lindos que falam sobre as vantagens, os resultados positivos de uma fé verdadeira. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Então, meus amados, a fé nos aproxima de Deus, mas a falta de fé nos distancia de Deus. Pela fé nós apoderemos das promessas de Deus. Pela fé nós nos achegamos mais e mais ao nosso Pai Celestial. Pela fé, nós desenvolvemos intimidade com nosso Pai Celestial, com o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, verso 22, palavra de Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, com fé, recebereis. Veja aí outro resultado maravilhoso da fé. Deus promete ouvir as nossas orações. Nossas orações, os nossos pedidos são atendidos quando nós temos fé, quando nós acreditamos. Nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 21, Jesus fala assim: se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte, lança-te no mar, e isso acontecerá. Então a fé é realmente algo vital para a nossa vida espiritual. É muito importante, meus amados, nós termos fé. É necessário para a nossa salvação, para a nossa justificação em Cristo Jesus.
Outros benefícios que a palavra de Deus nos apresenta pela fé, por exemplo, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que nasce de Deus? Todo aquele que nasce de Deus, esse vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meus amados, pela fé você vence o mundo. O mundo significa as lutas, as dificuldades, as provações, as tentações, as perseguições, as opressões. Pela fé nós vamos vencer os desânimos. Pela fé podemos vencer a depressão, vencer todo o mal que nos rodeia, que o mundo está cheio. Por isso é importante nós termos fé. E há outro resultado maravilhoso através da fé está em Gálatas 3:26. Olha que bênção! Gálatas 3:26 nos diz assim: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, pela fé, nós tornamos filhos e filhas de Deus. Mas a falta de fé faz com que deixamos de ser filhos de Deus. Deixar de ser filhos de Deus é deixar de ter a salvação, de ter a vida eterna. Queridos, precisamos cada dia ter fé. Todos os milagres que Cristo realizou aqui na terra foram feitos porque as pessoas tinham fé, porque as pessoas acreditavam, porque as pessoas confiavam. Nenhum milagre teria acontecido se as pessoas não tivessem fé ou exercido fé. Então, no dia a dia nosso, também precisamos ter fé com a graça de Deus. E ainda mais um outro texto maravilhoso de Efésios 2, verso 8, nos diz assim, que pela fé nós somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Mas alguém pode perguntar, mas o que eu tenho que fazer para que a minha fé aumente? Queridos, você quer saber o que fazer para a tua fé aumentar? O que eu devo fazer para que a minha fé cresça a cada dia, se fortaleça a cada dia? Vamos descobrir? Está em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 nos diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, meus amados, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, a sua fé vai se fortalecendo. Então, o segredo para que a nossa fé aumenta, o segredo para que a nossa fé cresça, é ler ou ouvir a palavra de Deus. A fé é como uma sementinha plantada em nosso coração. E essa semente, ela germinou. É uma plantinha. E essa plantinha precisa ser cuidada. Assim como a planta precisa da água, oxigênio, da luz solar, a nossa fé precisa ser alimentada através da palavra de Deus, para que ela se desenvolva mais e mais. Então, meus amados, hoje a gente aprendeu um pouquinho. Fé é acreditar, é confiar, é crer, é esperar nas promessas de Deus, é crer nas promessas do Senhor. O homem falha, as pessoas não cumprem as suas promessas, mas Deus cumpre, Deus é fiel e devemos crer. Longe de nós toda dúvida, toda incredulidade. Dúvida e incredulidade nos priva das bênçãos de Deus, do reino dos céus. Presunção é uma falsa fé, é apenas um sentimento, a pessoa clama pelas promessas, mas não está disposta a obedecer a Deus. Então, presunção é querer as promessas de Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus, não estão dispostos a seguir os ensinamentos da Bíblia. Isso é uma falsa fé. Como diz a Bíblia em Tiago, a fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem o fôlego é morto. Então, meus amados, que a graça de Jesus esteja com você. Espero que essas lições da Bíblia sejam uma bênção para você e para mim também. Que Deus te conceda a salvação em Cristo Jesus. Amém.
Oramos. Querido Pai, obrigado pelo ensinamento da fé. Aumenta a nossa fé, ó Pai, em Ti, nas Tuas promessas, porque sem fé não somos nada. Ajuda-nos a crermos mais e mais no Senhor. Oro por cada um dos nossos amigos, irmãos, familiares, cada pessoa que está participando dessa meditação, dessa leitura da Bíblia. Abençoa cada pessoa também inscrita neste canal. Viva com Deus. E abençoe suas famílias também. Em nome de Jesus, ó Pai, nos guarde, nos dê sucesso e proteção na Tua graça, na Tua salvação. Amém. Deus esteja com vocês. Um forte e grande abraço. Saúde.